E se eu te dissesse que o segredo para realmente aprender qualquer coisa de verdade não é estudar mais, mas sim fazer disso parte da sua rotina diária? Não se trata apenas de dedicação ou disciplina, mas sim de imersão total, expor-se ao máximo ao conteúdo. E eu não estou falando só de passar mais horas estudando, é sobre consumir o conteúdo que você quer aprender, tanto de forma consciente quanto inconsciente, transformando isso numa parte natural do seu dia. Eu venho estudando inglês há um bom tempo, mas não estava tendo os resultados que queria. Porém, quando eu comecei a de fato me imergir no conteúdo, me expor mais, o meu desenvolvimento acelerou muito. E, por causa disso, em alguns meses eu devo com certeza alcançar a fluência. Tanto é que é um plano meu. E o ponto principal é: isso funciona para qualquer coisa que você queira aprender. Afinal, quando você se expõe intensamente a uma coisa, o cérebro não tem escolha senão aprender e se adaptar. Então, nesse vídeo eu vou te mostrar como a imersão pode te ajudar a ficar realmente bom em qualquer coisa que você quiser. Eu sou o Cap e bora lá. Primeiramente, vamos entender o que significa imergir, ou se expor mais, a um conteúdo. Imersão é basicamente uma técnica em que você faz do conteúdo que quer aprender uma parte contínua da sua rotina. Por exemplo, se você quer aprender a programar, ao invés de estudar o tema só nos momentos de estudo, comece a consumir conteúdos relacionados em várias partes do seu dia. Siga canais de programação no YouTube, leia livros e artigos ou, sei lá, veja documentários sobre o tema. Quanto mais você se expõe a esse conteúdo, mais naturalmente o seu cérebro vai reconhecê-lo, criando e reforçando as conexões essenciais para o aprendizado. Não importa o que você quer dominar, o cérebro aprende por repetição e associação. Quando você está em contato constante com o que quer dominar, como um idioma, uma habilidade técnica ou qualquer coisa, o cérebro começa a fazer conexões automáticas. Ele entende que isso é importante e vai guardando essas informações, reforçando cada vez mais as ligações entre elas. É como se, ao ver ou praticar algo todos os dias, seu cérebro começasse a aceitar aquilo como uma parte natural da sua vida. E quando isso acontece, você começa a responder de forma automática, quase sem esforço, o que te deixa cada vez mais à vontade e confiante naquilo. Vou te dar um exemplo prático. Lembra quando você começou a aprender a dirigir ou a andar de bicicleta? No início, cada movimento exigia atenção total, mas conforme você se expõe à prática, chega a um ponto em que se torna tão automático que você nem precisa mais pensar. Esse é o poder da exposição constante. Por isso, a gente acaba enfrentando uma dificuldade em aprender algo que só estudamos em momentos pontuais do dia. Por exemplo, a escola. Se você não reforçasse o conteúdo em casa, provavelmente teria dificuldade de entender e lembrar. Em contraste, se você consome muitos vídeos sobre um jogo, mesmo sem nunca ter jogado, vai aprender muito mais rápido na primeira vez que o jogar, porque já consumiu muita informação de forma inconsciente. Outro ótimo exemplo, para finalizar logo essa parte e para a próxima, são aplicativos com interfaces complexas. Por exemplo, editores de vídeo, programas de música ou design e assim vai. No começo parece impossível mexer naquela bagaça, mas você não desiste, você quer aprendê-los, então começa a fuçar os aplicativos de forma incessante até aprender. Quando você vê, isso deixa de ser um desafio e você conseguiu dominar aquela interface que antes parecia ser um bicho de 7 cabeças. Mas e o meu tempo livre? Existe um problema relacionado a esse método, que é o fato de que você tem que usar o seu tempo livre para consumir o conteúdo sobre o que quer aprender. E bom, nem todo mundo quer usar os seus momentos de lazer para isso. Só que, na verdade, existe um grande mal-entendido nessa questão. Porque, tipo, o foco da imersão não é sobre a intensidade do conteúdo que você vai consumir, e sim sobre a frequência. Se você quer aprender algo sem deixar de curtir o seu tempo livre, a boa notícia é que imersão não significa estudar freneticamente ou abrir mão da diversão. A ideia é que você se exponha ao tema de forma leve e natural, sem que precise ser técnico como uma aula. Pode ser um podcast curto, um vídeo divertido sobre o assunto e até, sei lá, memes. A intenção é criar familiaridade com o tema e manter contato com ele. Assim, você aprende sem perceber, como se estivesse absorvendo tudo de maneira orgânica, e não só em uma sala de aula. Mas e se eu não gostar do conteúdo? Outro ponto bem complicado. Eu pretendo fazer um vídeo sobre essa questão, como aprender a gostar de algo que você precisa fazer, mesmo não gostando. Só que por agora vamos ficar com a seguinte resposta. É verdade que imersão requer um mínimo de interesse, porque a técnica depende de você estar exposto ao conteúdo. E se o conteúdo é um saco,
vai ser mais difícil absorvê-lo. Claro que, para certas situações, temos que aprender que algo não nos interessa muito, mas aí vale tentar encontrar algo que pelo menos torne o conteúdo suportável, nem que seja aquele detalhe que prenda sua atenção ou algum ponto de curiosidade. Você não precisa amar o tema, mas estar disposto a dar uma chance para ele. Imersão para mim é a melhor forma de aprender algo, porém, como qualquer bom método, requer um mínimo de esforço. Aí tu tem que tomar vergonha na cara também, né? Não tem muito o que fazer. Bom, tendo esclarecido esses dois problemas, entre aspas, porque não são muito bem um problema, né? Vamos continuar. Ok, agora vamos para o que realmente importa. Como de fato imergir em um conteúdo e aprender mais rápido através disso. E você já deve fazer isso no seu dia a dia com certas coisas e nem percebe. É bem simples. Basta começar a consumir mais conteúdos. Para isso, tem uma imensidão de coisas que você pode fazer. Procurar podcasts, canais no YouTube, livros, usar aplicativos, entrar em servidores do Discord com pessoas que estejam buscando o mesmo objetivo e assim vai. Não tem uma regra de como fazer isso. Vai de pessoa para pessoa. Quanto mais você consumir, melhor. Porém, às vezes você prefere mais uma coisa a outra, como ver vídeos ao invés de ler livros. O ponto é fazer com que isso se integre cada vez mais à sua rotina, de forma saudável e divertida. Meu exemplo com o inglês. Eu tenho uma conta no YouTube só para assistir vídeos em inglês. Uso 3 aplicativos para aprender inglês. Quase todo dia entro em servidores do Discord para conversar com pessoas que também falam inglês. Escrevo em inglês, leio em inglês e assim vai. Ou seja, eu faço muita coisa em inglês. Para desenvolvimento pessoal, eu assisto vários canais que falam sobre isso. Comecei a ler livros de filosofia, eu escrevo sobre o assunto, faço vídeos sobre o assunto e assim vai. Ou seja, tá bem conectado no meu dia a dia, eu tô todo momento vendo conteúdo do tipo. Mas eu tenho que deixar uma coisa bem clara, isso não significa que você tem que substituir o seu estudo por esse método, até porque isso é simplesmente uma coisa que vai fazer você ficar mais integrado ao assunto. Mas estudar ainda é muito importante, óbvio. Bom, no geral esse assunto é muito mais simples do que parece, porém nem todo mundo sabe disso. Para finalizar o assunto, eu gostaria de deixar muito claro duas coisas que você precisa ter em mente para não acabar retardando o seu desenvolvimento. 1. Respeite seu progresso. Esse é um assunto que sempre aparece aqui. As pessoas estão buscando um resultado rápido, só que isso não existe. Um bom desenvolvimento demanda tempo, e se você não respeitar o seu tempo, estará fadado ao fracasso. Sempre que começar a ficar ansioso sobre isso, dá uma pausa e olhe para trás. As pessoas esquecem de observar o próprio progresso, esquecem de ver o quão longe já chegaram, pois estão sempre focadas no topo, no objetivo. Sendo que, como a gente já disse, o importante é curtir a jornada. 2. Não pense que você sabe demais. Nós somos eternos aprendizes. Coloque sua sandalinha da humildade e saia dessa zona de conforto. Bom, esse acho que vai ser um vídeo mais rápido, mas é realmente para falar sobre uma técnica, uma coisa que eu faço e que as pessoas talvez não saibam muito sobre, e que é bem interessante. Esse é o caminho para realmente ficar bom em qualquer coisa que você quiser. Se expor, absorver e praticar constantemente, de maneira que o aprendizado vire parte da sua vida, e não só um esforço isolado. Claro, mais uma vez, isso não exclui o estudo, isso é uma coisa a mais para você fazer. Pode ser que no começo pareça desafiador, afinal, estamos falando de sair da zona de conforto e deixar o conteúdo sempre por perto. Mas, como tudo, isso se torna mais natural com o tempo. Lembra, não precisa ser perfeito, nem intenso o tempo todo. Pequenos passos e uma exposição constante já fazem uma enorme diferença. Então, se você tem algo que quer aprender de verdade, pense nisso como uma imersão gradual. Aproveite o processo e se divirta com cada etapa. E quando menos esperar, você vai perceber que aquilo que parecia distante, agora é algo que você faz com mais facilidade. Bom, eu sou o Cap, espero ter te ajudado em algo com esse vídeo. E como sempre, ainda tenho muito a compartilhar. Então, se inscreve aí e fica ligado. Falou!